Olha, nós estamos recebendo aqui no estúdio, aqui do Jornal do Piauí, a vice-governadora do estado, Margarete Coelho. Vice-governadora que recentemente esteve em viagem oficial à Alemanha para tratar de dois assuntos que são muito importantes. Seja bem-vinda, vice-governadora. Dois assuntos muito importantes a senhora tratou lá. Parque Nacional da Serra da Capivara, os estudos que são feitos nessa área lá na Europa, e também segurança pública. Quais são as questões mais importantes que podem ser resolvidas com mais facilidade? Nós mostramos aqui, inclusive, declarações dadas por Nied Guidon dizendo que desperdiçou tempo vindo para cá, que não tem recursos para manter o parque. Essa situação pode ser resolvida? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Eli. Boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui. Olha, realmente é uma situação muito aflitiva. A gente vê, né, todos os anos a querida professora Nied Guidon nessa situação de estar, né, em busca de recursos para a manutenção do parque, sempre vendo comprometida a estrutura, né, não só dos estudos, mas também da segurança do parque. Com relação a isso, nós sabemos que o parque é nacional e que é administrado com verbas federais. Entretanto, o estado do Piauí tem buscado fazer sua parte. E o ano passado, acho que foram esses recursos os únicos que a Nied, que a Fundam chegou a receber. Quer dizer que o Piauí tem uma dificuldade, por exemplo, de enviar ou manter, porque não há competência do Piauí, seria isso? Exatamente. Então há uma desatenção do governo federal? Mas isso é uma escassez de recursos. Veja, o parque é muito grande, tem uma grande estrutura. Imaginem que só estradas internas, são 400 quilômetros de estrada interna, são inúmeras guaritas, com muita gente envolvida nesse trabalho. A segurança do parque merece isso, precisa disso que nós tenhamos. Que veja, se trata de um parque cultural, de um patrimônio cultural da humanidade. E o patrimônio cultural, ele tem uma lógica diferente dos demais parques. Se você tem um parque natural, um outro tipo de parque, um outro tipo de patrimônio, ele pode ser reconstituído. O parque, esse nosso parque, ele não pode ser reconstituído. Então, se houver algum dano, olha que imagem linda do beijo, né? Sim, sim. Se vier algum dano, por exemplo, de uma abelha, ou de lá está um excesso de povoamento de mocós, por exemplo, um mocó vier a urinar ou a defecar em uma daquelas inscrições, ela só pode ser limpa. Ela não pode ser restaurada. Há uma proibição de se restaurar. Então, tem que ter um cuidado enorme para que não haja preservação daquilo. E é uma mão de, ao que me parece, preservar esse tipo de patrimônio exige qualificação específica. E a senhora, na Alemanha, o que a senhora percebeu dos estudiosos europeus em relação a esse assunto parque? Um enorme encantamento com o nosso parque, um enorme encantamento com a qualidade das nossas inscrições. Eu levei algumas fotos, claro que eles conhecem o parque, tanto conhecem que estão, né, nessa avidez enorme para virem ao Piauí, para conhecerem o parque e para levarem as imagens do parque em um documentário pelo mundo inteiro. Mas as fotos que eu levei, que foram cedidas, e agradeço a gentileza do fotógrafo André Pessoa, é de encantar, você percebe o brilho no olho de ver essa riqueza toda que nós temos. Porque além de termos as inscrições, nós ainda temos a questão paisagística, a serra é linda, o parque é lindo, enfim. Então, o que o estado do Piauí pode fazer, e tem procurado fazer, obviamente que com muitas limitações, é conveniar com a Fundação Museu do Homem Americano, que é quem administra o parque, a fim de que se possibilite o repasse de recursos de verbas estaduais para o parque. Então, quando nós assumimos, havia um convênio já firmado no governo anterior, com todas as parcelas atrasadas. Nós honramos todas as parcelas, adiantamos e honramos todas as parcelas. E já estamos com um novo convênio no valor de R$ 738 mil em andamento. Já está na Secretaria do Meio Ambiente, já está no Siscom, enfim, nós estamos nessa tramitação desse convênio para garantir esses repasses desses recursos. Porque, segundo a professora Nied Guidon me disse, há uma possibilidade do restabelecimento do financiamento pela Petrobras. Mas isso só será viabilizado lá pelo mês de agosto. Até lá, o parque está realmente, totalmente, vamos dizer, com o cofre vazio. Então, nós estamos correndo com esse convênio, a fim de possibilitar que esses recursos cheguem nesse período de escassez do parque. A gente mostrou aqui, vice-governadora, uma matéria feita pela Gorete Santos com a Nied Guidon, e ela falando que perdeu o tempo dela por todo o serviço que ela prestou lá junto ao parque, e a gente fica
coração partido ouvindo uma declaração dessas. Né? Verdade. A professora Aniede, ela dedicou toda a vida dela ao parque e realmente ela construiu um parque lindo para entregar para nós, piauienses, e para a humanidade. Eu diria que nós temos que fazer, tem todo um dever de casa, tem toda uma responsabilidade pelo parque, que não é só da Aniede Guidon, né, através da Fundan, que não é só do governo do Estado, do governo federal e nem só do governo do Estado do Piauí. Eu acho que todos nós temos uma obrigação com o parque. Todos nós gostamos do parque, admiramos o parque, mas poucos vamos lá visitar. O parque hoje recebe cerca de 17 mil visitas, poderia estar recebendo 200 mil e sendo um parque autossustentável como são os demais parques. A gente viaja pelo mundo afora e visita parques com um patrimônio muito inferior, se a gente pode falar assim de um patrimônio cultural, mas de uma riqueza bem menor. Nós temos cerca de 2 mil parques arqueológicos, sítios arqueológicos, melhor dizendo. 200 dele abertos à visitação. O parque é acessível, o parque é lindo, o parque é bem cuidado, né, com acessibilidade. Pessoas com cadeiras de rodas podem chegar, por exemplo, até a beira do parque. O parque é todo, vamos dizer, feito da melhor maneira possível, com bebedouros para animais, para insetos, mas nós precisamos visitar o parque, para que ele possa ser autossustentável economicamente e só assim evitar que a professora Aniede esteja lamentando os anos dedicados a ele. Que eu sei que ela fala isso num momento de angústia, mas a paixão dela por o parque é enorme. Vice-governadora, agora falando um pouco de política, a senhora é vice-governadora do Estado, é do PP, e o partido decidiu votar a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Durante muitos dias se falou, inclusive durante sua viagem oficial, se falou muito a respeito dessa aliança PT-PP, desse entendimento que existe entre os dois partidos, ficar prejudicado por causa dessa decisão. Como é que a senhora, pessoalmente, tem discutido isso dentro do partido, com o governador Wellington Dias, com os membros do PT? Olha, realmente esse momento é um momento de muita turbulência. Não há nenhum partido que esteja completamente unido, né? Tem sempre, os partidos, quase todos eles, têm dissensões. O meu teve dissensões sérias. Sou testemunha do trabalho e do empenho do senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, para manter o partido unido e para manter o partido na base da presidenta Dilma Rousseff, porque afinal nós trabalhamos na campanha dela, né? Trabalhamos a reeleição dela. Mas infelizmente chegou um momento que mais de 70% do partido queria não a liberação da base, queria realmente a saída da base. E não houve como o presidente nacional não seguir a grande maioria E como isso foi interpretado aqui, em nível local, pelos petistas? Claro que houve lamentos, né, de ambas as partes, alguns inconformismos, né, de alguns membros do PT, mas partido é isso, democracia é isso. Chega um momento em que as discussões internas são decididas no voto e há que se respeitar a decisão da maioria. Às vezes mesmo, a democracia é isso, é contar votos, é contar quem tem maioria. E chegou esse momento. Então a gente lamenta que tenha ocorrido, lamenta esse momento principalmente que o Brasil está vivendo, e o que se pode dizer há muita responsabilidade aqui da base aliada do governador Wellington Dias, há uma responsabilidade muito grande, né, um desejo muito grande de que realmente essa administração dê certo. Então, o partido em nível nacional saiu da base com o voto contrário da bancada do Piauí, é bom que se diga, o presidente Júlio Arcoverde registrou a posição do partido, acho que a Bahia também registrou a posição do partido, mas fomos vencidos no voto. Então, resta que nós aqui, da base do governador Wellington Dias, né, ciente dessas dificuldades, que a gente as supere com diálogo, com uma boa convivência. Não foi superado ainda? Com maturidade. Superado, pelo menos das conversas que tenho tido, inclusive em Brasília, semana passada nós estivemos lá, na quarta-feira passada, o senador Ciro participou e a deputada Iracema, bem como o senador Elmano Ferrer, estivemos na assinatura do contrato daquela operação financeira que o Estado está realizando com o Banco Mundial e numa convivência harmoniosa, né, uma convivência respeitosa, uma convivência pacífica. E aqui, em termos de Estado, a bancada continua muito unida, muito coesa, continuamos trabalhando em favor do Piauí. Ciro Nogueira votará a favor do impeachment? O senador Ciro disse que são 2 momentos, né? Ele ainda não declinou o voto dele, o voto pessoal dele, são 2 momentos.
esse momento de recepção do processo de impeachment e o momento de votação mesmo do processo de impeachment. Então, até lá, né, nós temos que continuar discutindo e mais, veja que o processo, na verdade, vai se iniciar agora. Agora é que vão se analisar as provas, as contras-provas, quem vai ser convencido e quem não vai ser convencido pelas provas. Então, esse é o momento realmente de que o impeachment está em andamento. Até então, era uma fase preparatória, uma fase preliminar. Quero agradecer a vice-governadora Margarete Coelho pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço e um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado.